Nessa videoaula, nós vamos estudar os circuitos de chaveamento com transistores. Então, basicamente, é analisar um pouquinho esse circuito, né, onde eu tenho aqui um astável, um gerador de onda quadrada, né, variando de valor de 0 a 5 volts, né, numa frequência de 1 kHz, com duty cycle de 50%. Então, o que acontece quando eu aplico essa tensão na entrada deste circuito? Então, está aqui a forma de onda da entrada, né? Então, quando a tensão na entrada é 0 volts, e ela permanece em zero em todo esse tempo, a tensão na saída é de 12 volts. Quando a tensão na entrada sobe para 5 volts, a tensão na saída cai para zero e permanece em zero enquanto a tensão na entrada for 5 volts. Por isso que ele é chamado de um circuito, neste caso aqui, inversor. Ele é de chaveamento, então ele está chaveando entre dois valores, né? E ele é dito inversor porque a tensão na entrada está defasada a 180 graus em relação à forma de onda da tensão da saída. Mas perceba que a forma de onda, né, é a mesma, 1 kHz, né, e onda quadrada em 50% duty cycle. Então vamos observar aqui nessa figura 1 um princípio de funcionamento. A partir do momento que você tem uma tensão Vin aplicada na base desse transistor, desse BC548, uma corrente IB circula nesta malha aqui, ó. Ela é limitada por esse valor de VBE e também por esse resistor, né, com uma queda de tensão VRB em cima dele. Então, quando o Vin aumenta, IB aumenta, IC aumenta. A relação entre IC e IB é beta. Então, beta é IC sobre IB. Então, a partir do momento que IB aumenta, IC aumenta, VCE vai diminuindo. Então, IB aumentando, IC aumentando, VCE diminuindo, né? E nós estamos extraindo, né? Ou seja, o meu circuito, a saída do circuito nesse momento é Vout, que é a mesma VCE. Então, mas isso tem um limite. Chega um momento em que essa tensão aumenta, essa IB é a máxima possível para gerar a máxima IC possível e VCE é a mínima possível. Essa tensão mínima que ele atinge, eu chamo de VCE de saturação, IC de saturação e IB de saturação. Ok? E aqui também acaba chegando num VBE de saturação. Então, mais uma vez, vamos analisar o que está acontecendo com esse circuito, né? Então, digamos que eu aplique uma tensão de 5 volts na entrada, né? Enquanto a tensão na entrada for 5 volts, a tensão na saída permanece muito próxima de zero. 0,1, 0,2, um pouquinho abaixo, estamos falando em 0,18 volts. E ela permanece em 0,18 volts enquanto a tensão na entrada for 5 volts. A partir do momento que a tensão de entrada cai para zero, a tensão na saída sobe para mais 12 e permanece em 12 enquanto a tensão na entrada for zero. Então está aqui a forma de onda da entrada e da saída, e por isso que nós chamamos esse circuito então de inversor. É em função desta defasagem de 180 graus em relação à tensão de entrada e à tensão de saída. Vou fazer um exercício de fixação. Vamos calcular os valores de RC e de RB para uma figura 3, para que o transistor, um BC548, opere como chave. Então, com a simulação no Proteus, nós vamos obter as tensões em cima do resistor de base, em cima do resistor de coletor, a tensão no LED, a tensão VCE, IC e IB, e em duas situações. Nós vamos adicionar uma chave no circuito, na posição 1 e na posição 2. Nós vamos utilizar um LED, que emita uma luz no comprimento de onda da ordem de 595 nanômetros. Vamos limitar a corrente que circula no LED, né, a IF, E-forward, de 10 mA. E para os cálculos nós vamos considerar então o VCE de saturação de 0,15 volts, o VBE de saturação na ordem de 0,7 volts e um ganho de corrente beta mínimo de 110. Esse valor nós extraímos da folha de especificações da Fairchild, né, na página 1. Então,
lá na descrição do vídeo você encontra um link, você baixa então a folha de especificações da Fairchild. Os resistores que nós vamos trabalhar são resistores de filme carbono de uso geral, tipo CR25, com a faixa de valores, né, da série E24. Então eu apresento aqui nessa apostila logo abaixo uma tabela da Philips, né, onde eu posso então encontrar os valores comerciais da série E24, que são valores de resistores com mais ou menos 5% de tolerância nos seus valores de resistência. Então está aqui, ó. Esta é a figura 3. Né? Então nós temos uma fonte na entrada. Quando a chave encontra-se na posição 1, né, nós temos VIN de 6 volts, impondo uma corrente, né, que aparece uma VBE, e esta é a malha em que IB circula. Né? À medida, então, que IB circula, nós temos uma corrente IC, temos uma VCE. Então, nesta malha, nós temos que VCC menos VRC menos VF menos VCE é igual a zero. Então, é essa equação que nós precisamos para fazer os cálculos aqui na malha 1, e essa aqui é a malha 2. VIN menos VRB menos VBE é igual a zero. Ok. Então, uma informação que o exercício nos dá é que nós vamos trabalhar com um lambda da ordem de 595 nanômetros. Ou seja, ele é um LED amarelo e ele tem uma tensão VF, né, ou seja, uma tensão direta sobre ele, de 2,2. Nós vamos precisar então de VF igual a 2,2 para entrar com os cálculos aqui. Ó. Então, avançando. Então, da tabela 1 para o comprimento de onda lambda, 595 nanômetros, nós temos a tensão VF de 2,2. Para calcular a resistência do resistor RC, é sempre lei de Ohm, V igual a RI. Se eu quero saber o valor de RC, é VRC sobre IC. Só que a VRC ela é a VCC menos VF menos VCE de saturação, isso dividido por IC. Ou seja, 12 menos 2,2 menos 0,15. Esse valor extraímos da tabela, esse valor foi dado no enunciado do exercício, essa é a tensão da fonte, dividido, também dado pelo enunciado, né, que é a nossa IF, 10 vezes 10 a menos 3. O valor é 965 ohms. Então, a equação 1 nos dá o valor de RC de 965 ohms. Vamos calcular a resistência, então, RB. Para isso, mesma coisa, lei de Ohm, VRB sobre IB. Só que VRB agora é o VIN menos VBE dividido por IB. Mas quem é IB? É IC sobre beta. Okay? E aí, então, nós temos VIN 6, VBE de saturação 0,7, IC 10 vezes 10 a menos 3 e o beta 110 extraída da folha de especificações da Fairchild. Isso nos dá um valor de 58.300 ohms. Né? Agora vamos escolher os valores padronizados para os resistores, ou seja, quais são os valores comerciais para que a gente possa comprar esses componentes. Então, da equação 1, nós obtemos um valor calculado de 965. Vou na tabela 2 da Philips, procuro lá a série 24 e eu vou achar um valor comercial mais próximo desse 965. Então, vamos até a tabela. Então, nós temos várias séries. A série que nós vamos trabalhar é a série E24, e eu tenho todos esses valores padronizados com seus múltiplos e submúltiplos. Tá? O mais perto de 965 está aqui, ó, está o seu valor. O múltiplo de 10 é 1K, então eu obtenho 1K. O RB é de 58.300, então ele estaria aqui, ó. Então, o mais próximo inferior seria 56K e o mais próximo superior seria 62K. Então, vamos optar em trabalhar com os 56K, que é o mais próximo deles. Então, está aqui os dois valores, ó, 58.300, o valor comercial 56. Na tabela 3, eu consigo, então, a tolerância dos valores, né, os valores resistivos, que é mais ou menos 5%, e a dissipação máxima nesses resistores é de 0,33 watts.
Onde é que está essa tabela? Está logo aqui abaixo, também da tabela da Philips, resistores de filme e carbono, os dados técnicos, né? Então a potência máxima dissipada a uma temperatura de 70 graus é da ordem de 0,33. Feita a simulação do Proteus, né, nós vamos obter estes valores, ou seja, então para IB nós teremos 94,1 microamperes, em cima de RB fica uma tensão de 5,27 volts, a tensão VBE de saturação de 0,73 volts, VCE de saturação da ordem de 0,15 volts. Para o nosso LED amarelo, nós temos aí da ordem de 2,2, conforme obtivemos na tabela. Em cima de RC, 9,63. Somando isso e isso, nós obtemos os 12 volts. E a corrente está bem próxima dos 10 miliamperes, conforme o enunciado. Se a chave estiver na posição 2, então chave posição 2, né, o que acontece? Eu não tenho corrente de base, então se não circula corrente aqui, a tensão em cima desse resistor é zero, né, a VBE é zero, não existe corrente, então a tensão em cima do resistor RC também é zero, em cima do LED também é zero, não há corrente IC circulando, né, e a tensão de 12 volts da fonte aparece exatamente em cima de VCE, como se fosse uma chave aberta. Ou seja, numa chave aberta, exatamente nos seus terminais, eu tenho a tensão da fonte, 0 volts. Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos apresentar então a execução desses dois circuitos no Proteus. Enquanto isso, estude, refaça esses exercícios, refaça os cálculos, leia a apostila, deixe as dúvidas aí embaixo ou joga no Zap para a gente poder responder para vocês, tá bom? Um abração, estudando aí, hein, pessoal? Um abraço, tchau, tchau.